Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e o que a gente pode esperar nos próximos dias, principalmente no dia 9 de maio, que está chegando e deve, sem dúvida alguma, marcar alguma transição nessa batalha. Essas notícias foram sugeridas por Dona Fia, Francisco Chico e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, mais uma vez hoje temos um dia em que os russos não avançaram nada, sinceramente. Tentaram alguma coisa, fizeram algumas tentativas aqui em direção a Lima novamente, mas não avançaram absolutamente nada de ontem para hoje. É o segundo dia em que isso acontece, e dá aquela impressão que eu falei ontem sobre estar colapsado o esforço de guerra russo totalmente. Não temos certeza sobre isso, é só um sentimento por hora, mas vamos ver como é que isso caminha daqui para frente, né? Por outro lado, os ucranianos fizeram avanços significativos aqui na contraofensiva deles, próximo a Kharkiv. A gente já tinha falado ontem sobre eles terem tomado Saltov aqui, né? Mas existem algumas informações novas, inclusive que o pessoal aqui do Instituto para Estudo da Guerra colocou, que é importante a gente ressaltar. A primeira delas é que a ponte que tem aqui foi destruída pelos russos. Então, usar essa cidade como ponte para chegar nas linhas de suprimento russas que estão por aqui não vai ser possível. Ou seja, de qualquer forma, os ucranianos teriam que avançar mais para cá ou fazer um ataque a partir daqui. Isso faz sentido, porque como eu falei para vocês, a grande chave dessa linha de suprimento russo é Kupiansk, né, que está mais aqui ao norte. Os ucranianos poderiam vir por aqui se pretendessem realmente romper a linha de suprimento dos russos. Isso pode ser até um objetivo deles mais adiante, mas o que o Instituto para Estudo da Guerra levanta é que provavelmente essa contraofensiva ucraniana aqui tem um objetivo mais simples, que é realmente tirar os russos da região próxima a Kharkiv. Kharkiv é a segunda maior cidade ucraniana. Ela tem sofrido muitos ataques desde o início dessa guerra, desde o início da invasão russa. Muita coisa foi destruída na cidade, a vida está interrompida, né? Ninguém consegue fazer nada numa situação dessa. Então é possível e tem chance realmente que essa contraofensiva ucraniana, o objetivo dela aparentemente é justamente limpar essa área próxima a Kharkiv para impedir tantos avanços assim russos contra a cidade, né? O fato deles terem já distanciado 40 quilômetros aqui à frente de batalha da cidade já livra ela de alguns tipos de artilharia mais próximos. Lógico, mesmo depois deles tirarem todos os russos daqui, ainda tem os mísseis de longa distância e coisa e tal, mas isso tende a ser um ataque menos comum, né? Você vê que aqui ainda tem muito bombardeio em Kharkiv todos os dias. Então, aparentemente, ao contrário do que eu tinha falado ontem, que o objetivo poderia ser atingir as linhas de suprimento, o que eles estão dizendo, e faz sentido isso, realmente faz muito mais sentido, o objetivo dessa contraofensiva é retirar essas tropas russas próximas a Kharkiv. De qualquer forma, algo positivo para a Ucrânia, né? A grande contraofensiva ucraniana, como a gente falou, deve vir em algumas semanas. A gente não sabe ainda uma data exata, mas justamente com a chegada de armamento pesado, que já tem bastante coisa em poder dos ucranianos, e a formação da massa de reservistas, que já está em fase final lá na Ucrânia, eles devem conseguir fazer uma significativa contraofensiva aqui. Vamos ver em que momento acontece isso. Por hora, a estratégia ucraniana segue em guerra de atrito, ou seja, dizimar os soldados russos sempre que possível, sempre que eles tentarem atacar, você usar o poder da defesa contra o ataque para enfraquecer o inimigo. Cada vez mais os russos ficam mais fracos, perdem mais gente, perdem mais tanques, então essa ofensiva, esse poder ofensivo todos que ele tem hoje, isso acaba sendo diminuído. Esse é o objetivo neste momento da Ucrânia, né? Essas contraofensivas que estão acontecendo agora, o foco é justamente aliviar algumas áreas que particularmente estão muito pressionadas, como é o caso de Kharkiv, e Kherson também tem havido alguma coisa aqui, né? Mas, como avisa aqui o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra, a grande expectativa que está se criando aqui é sobre a mobilização do dia 9 de maio.
cada vez mais gente levanta o ponto de que Putin vai fazer aquela grande mobilização, vai declarar guerra, vai chamar os reservistas para a guerra no dia 9 de maio. Isso não é uma coisa imediata, é lógico, eles têm que convocar os reservistas, têm que treinar os reservistas, ou seja, todo esse processo de treinamento que a Ucrânia tem feito desde o dia 24 de fevereiro e que está dando resultados agora, a Rússia teria que começar agora para dar resultados mais lá na frente. Mas, lembra, a Rússia tem uma população muito maior que a Ucrânia, então, no final das contas, ela teria muito mais reservistas no final deste processo todo. Isso não deixa de ser uma coisa preocupante, mas, como a gente vai falar mais adiante, existem outros riscos para a Rússia nessa chamada de reservistas, né? Bom, ontem a gente teve também alguns incêndios ali na região, o principal deles dentro do Oblast de Donetsk, aquela área que é ocupada pelos russos e pelos separatistas russos, né? Então você tem aqui um grande depósito de óleo que tem também munição aqui perto. É uma área que é usada pelo exército separatista aqui e foi alvejada ontem, está pegando fogo em Makivka. Essa região aqui toda é controlada pelos rebeldes, tá? Pelos russos, em última análise, né? Então foi mais um ataque aí ucraniano, mas além disso você teve também algumas outras, aqui também a Makivka, outras informações aqui, outros lugares lá que foram atingidos. Teve também um grande incêndio na região de Nizhny Novgorod, que, de novo, cai naquele caso. Isso aqui é uma cidade bem longe da fronteira com a Ucrânia, tá? É para lá de Moscou. Então cai naquele caso que a gente não sabe. Provavelmente aqui não foi ataque ucraniano, muito pouco provável isso. O que pode ter sido nesse caso é um acidente, sempre pode ser um acidente apenas, ou então uma ação de sabotagem própria dos russos, né? Houve também uma editora lá em Moscou que pegou fogo também, um grande incêndio lá próximo a Moscou. De novo, é aquela situação que ou isso é um acidente, pode acontecer, incêndios acontecem em um monte de lugar, né? O único ponto que a gente tem visto aqui, justamente, aliás, como apontou muito bem o Marcelo aqui do Hoje no Mundo Militar, a questão toda é a frequência desses incêndios, né? Realmente é uma coisa que a gente tem visto muitos incêndios na Rússia, e aí você chega a essa conclusão de que o que pode estar acontecendo é realmente algum tipo de revolta com sabotadores russos promovendo esse tipo de coisa. Mas a gente não pode descartar acidente também, tá? Porque o que pode estar acontecendo é que esses incêndios sempre houveram na Rússia, o pessoal lá pode ser que seja sempre muito descuidado com proteção de incêndio, e só que a gente só está percebendo agora isso porque agora estamos prestando atenção na Rússia. Então existe a possibilidade mesmo desses incêndios todos serem só acidentes, né? Que acidentes lá são muito comuns, acidentes desse tipo. Incêndios você tem em todo lugar, mas é lógico, não nessa frequência, né? Todo dia a gente fala sobre um lugar novo na Rússia que está pegando fogo e coisa e tal. E você pode imaginar que aquelas cidades próximas da Ucrânia, isso é resultado de ataques diretos da Ucrânia, mas é muito difícil você imaginar alguma coisa diferente de pura sabotagem nesses eventos aqui mais ao leste, né? Enfim, isso pode estar indicando aquilo que a gente já mencionou, uma insatisfação russa com essa campanha, com essa guerra russa lá na Ucrânia, e como a gente viu, como a gente vai fazer a ligação aqui já em seguida, isso pode indicar também problemas no recrutamento do 9 de maio, né? Mas antes de a gente falar sobre isso, tem um vazamento que houve de comunicação entre o presidente da Ossétia do Sul e alguns militares que fugiram da Ucrânia. Bom, vamos entender essa história. Ossétia do Sul é essa região vermelhinha que está aqui no mapa, que é um pedaço da Geórgia, que a Rússia fez basicamente a mesma coisa que fez aqui com as repúblicas separatistas, supostamente, da Ucrânia. A gente sabe, havia sim algumas pessoas que tinham interesse em fazer um movimento separatista ali, mas nunca houve um movimento separatista sério nessas regiões. O que houve foram russos que foram lá e incutiram essa história toda, que criaram esse movimento separatista justamente para permitir que a Rússia conquiste esse território de Donetsk e Luhansk na Ucrânia, né? Da mesma forma, com a Geórgia foi algo parecido. A Geórgia também nunca teve movimentos separatistas significativos,
sempre você vai encontrar uma pessoa, um grupo de pessoas que quer se separar, que quer tirar aquela região. Isso é normal, inclusive é algo libertário. Você diminuir o tamanho de estados é algo libertário, fazer separação. É o que eu falo, nem sempre é para melhor esse tipo de coisa, mas quanto menor o estado, em tese, você tem menos controle, né? De qualquer forma, movimento separatista sério nessa região não havia também. Os russos fizeram a mesma coisa, incutiram, criaram um exército de mercenários ali e fizeram um movimento separatista, de forma que hoje a Ossétia do Sul é, em tese, uma região separatista da Geórgia. Fizeram isso aqui com a Ossétia do Sul e com a Abcásia, que também é a mesma situação. Tinha pessoas lá que eram pró-Rússia, que eram contra a Geórgia? Sim, tinha. Mas movimento separatista mesmo não tinha, não. Quem criou isso foi o russo, né? Foram os russos. Enfim, os russos cobraram o pedágio deles aqui, exigindo que o pessoal da Ossétia do Sul mandasse combatentes para brigar na guerra da Ucrânia, só que muitos voltaram. E voltaram criticando fortemente a guerra na Ucrânia, dizendo que a Rússia está perdendo completamente o controle, que nada está funcionando no fronte de batalha, que não chega suprimento, não chega arma, não chega munição, o planejamento, a comunicação é toda confusa. Enfim, eles estão pintando aqui uma imagem realmente de como está sendo essa guerra, algo realmente absurdo. Ou seja, a incompetência do exército russo realmente num nível astronômico, né? Enfim, vários desses soldados estão sofrendo acusações de crime, né? Porque, em última análise, eles deserdaram, né? Saíram da guerra, porém, eles estão brigando na justiça contra isso, enfim, aquela confusão toda. E isso aqui cai também aquela mesma informação que a gente falou no vídeo de ontem sobre a reclamação até das próprias pessoas que participaram deste movimento separatista da região, que a região acabou decaindo economicamente de forma muito significativa, né? O que é esperado, porque de fato o que está acontecendo ali não é um separatismo real, não é aquele separatismo libertário, coisa e tal, é na verdade a Rússia colocando os soldados lá para explorar aquela região. É quase um colonialismo novo, né? Então, da mesma forma que aqui na Ucrânia, nas regiões separatistas, a situação está muito ruim, e até os próprios separatistas começam a reconhecer agora o erro que foi essa história, isso também está sendo visto aqui na Ossétia do Sul e na Abcásia e em outras regiões que os russos fizeram esse mesmo tipo de brincadeira, né? Curioso que a primeira dessas regiões, dessas coisas, foi a Transnistria, né? Essa região da Moldova aqui. E dizem que por muito tempo a Rússia queria fazer dela um exemplo, justamente para atrair outras regiões separatistas de outros lugares. Então, durante muito tempo, a Rússia injetou dinheiro na Transnistria de forma que realmente ela teve sucesso. O pessoal que vivia na Transnistria aqui vivia muito melhor do que na Moldova. Mas o que aconteceu com o passar dos anos é que a situação econômica na Rússia não estava tão bem assim, de forma que a coisa se inverteu. Hoje em dia, se lá no início da coisa, lá nos anos 1990, quando aconteceu essa separação aqui da Transnistria com a Moldova, havia muita gente da Moldova que ia para a Transnistria porque os salários eram melhores, as condições eram melhores naquela época. Agora você tem a situação inversa, como a Moldova ainda está muito pobre, ainda é um país muito pobre, mas como ela tem se integrado cada vez mais com a Europa e coisa e tal, a economia está melhorando, as condições de vida estão melhorando, é um regime democrático que, bem ou mal, as pessoas têm um pouco mais de liberdade, ao passo que a Transnistria ficou parada no tempo. Hoje ela é muito usada pelo pessoal para ver coisas da época soviética, porque a verdade é que ela teve esse período glorioso logo depois da separação, ali em 1990, 92 e coisa e tal, e congelou depois disso. A Rússia não conseguiu manter essa ajuda, não conseguiu fazer a propaganda que ela pretendia, e o que você vê hoje em todas essas regiões supostamente separatistas é isso, muita miséria, né? Enfim, isso tudo vai descambar no dia 9 de maio. Por quê? Tudo indica, agora assim, já é praticamente certeza,
que o Putin vai fazer a convocação dos reservistas, vai declarar guerra e vai fazer a convocação dos reservistas. É lógico, o detalhe exato de como que ele vai fazer isso a gente não sabe, se ele vai declarar guerra contra a Ucrânia, contra o Ocidente, se ele não vai declarar guerra, vai só chamar a mobilização, o que que ele vai fazer a gente não sabe, mas tudo indica que ele está planejando essa mobilização para o dia 9 de maio, ele quer fazer alguns showzinhos para dizer que ganharam e coisa e tal. Parece que lá em Mariupol, inclusive, eles estão preparando, que eles querem fazer um desfile da vitória no dia 9 de maio em Mariupol, hein? Vamos ver o que vai dar isso daí. Ou seja, existe uma grande bifurcação no futuro dessa guerra. Se Putin pretende continuar brigando na Ucrânia, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a mobilização. Vai fazer mobilização, isso indica que ele pretende continuar brigando, pelo menos para manter os territórios que ele conquistou lá. Se ele não chamar essa mobilização, o mais provável é que eles já estejam fazendo um planejamento para sair da Ucrânia, porque não tem como eles manterem nem o que eles conquistaram desde o dia 24 de fevereiro agora. Essa é a grande dúvida que todo mundo tem. E aí você fala, poxa, mas então é óbvio que o Putin vai chamar a mobilização, né? E de fato, isso é o mais provável. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que, embora você tenha algumas pessoas na Rússia extremamente entusiasmadas com essa guerra, e achando que é tudo justo e coisa e tal, a televisão russa, se a propaganda russa consegue fazer vítimas aqui no Brasil, imagina lá na Rússia a quantidade de gente que não está hipnotizada pela propaganda russa por lá, né? Então, o que acontece nesse caso? Existe muita gente assim, mas tem muita gente na Rússia também que está encarando essa coisa da forma correta, ou seja, está vendo o tamanho do desastre desse tipo de coisa. Isso pode ser visto até pela questão desse monte de incêndios aqui, que pode indicar realmente algum descontentamento mais amplo da população. E existe o grande risco para o Putin, isso já aconteceu no passado em vários lugares, que você convocar um monte de gente do exército para o exército que não quer fazer aquela guerra, não quer entrar naquela guerra, você arrisca essas pessoas entrarem para o exército e, ao invés de irem para a guerra, irem contra você. Esse é o grande temor do pessoal, né? Você ter um exército muito forte para um ditador é um negócio que tem dois pesos aí. É bom porque ele pode fazer as brincadeiras dele nos outros países, mas é ruim porque se o exército quiser, ele se vira contra o líder, né? Então esse é o grande dilema do Putin, né? Ele vai fazer a convocação, ele significa que ele ainda tem chance de vitória, que ele pode ganhar da Ucrânia, que ele pode pelo menos manter a área que ele já ocupou da Ucrânia, mas para isso ele está arriscando a cabeça dele própria lá na Rússia, né? O número de pessoas, principalmente entre os militares que querem essa guerra, está diminuindo cada vez mais rápido. Essa visão do pessoal lá da Ossétia do Sul não é única, evidentemente. Muita gente entre os próprios militares russos já está vendo a guerra como essa catástrofe pintada aqui pelo pessoal da Ossétia do Sul, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Dia 9 vai ser, sem dúvida alguma, um dia decisivo nessa guerra. Bom, então, saindo da área mais militar, tem algumas outras coisas curiosas que aconteceram. Os russos fizeram um videozinho falando sobre atacar a Inglaterra, lançar um míssil Poseidon, que é um míssil nuclear russo, que daí eles mandariam esse míssil, e o míssil alagaria a Inglaterra inteira, fizeram um filminho lá e não sei o que lá, e isso ganhou muita audiência no Ocidente, até porque os trolls russos adoraram mostrar isso aqui, tá vendo? A hora que a Rússia quiser, ela destrói a Inglaterra inteira e coisa e tal, aquelas baboseiras, né? Eles só esqueceram que o único míssil Poseidon, que tem o único submarino que carrega mísseis Poseidon da tropa das Forças Armadas Russas, está numa doca seca em reparos aqui em Belgorod. Desculpa, não, Belgorod é o nome do submarino. O nome do submarino é Belgorod, ele está numa doca seca sofrendo reparos. Então pode ser que um dia ele faça isso mesmo na Inglaterra, mas não vai fazer tão cedo não. Bom, outras coisas também, está sendo discutido na Europa o ban completo do óleo e do gás. Parece que a Alemanha, depois de muita resistência, vai aderir a isso daí. Segundo as informações aqui da Bloomberg Linha, isso aqui é da Bloomberg mesmo ou isso aqui é algum site copiado? Eu não sei. Mas segundo eles estão dizendo aqui, a Hungria está pronta para barrar a decisão da União Europeia sobre banir petróleo russo, né? Isso daqui é uma besteira. A Hungria não tem o poder de banir isso, de barrar isso daqui. Ela pode não obedecer à determinação.
Se o Congresso Europeu determinar o banimento do óleo russo, a Hungria pode não obedecer essa decisão, isso é verdade. Mas ela não vai estar bloqueando a decisão como um todo, porque, no final das contas, isso vai inclusive levar a sanções contra ela, né? A Comunidade Europeia tem esse esquema, você tem o Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu toma as decisões, se essa decisão for tomada, os países membros da Comunidade Europeia devem obedecer essa determinação do Parlamento Europeu. Aqueles países que não obedecem à determinação sofrem sanções, sofrem punições lá previstas na Comunidade Europeia. Então, vamos ver como é que vai ficar isso daí. A Hungria é um país que está meio que na linha ali, está meio que ligado ao Putin. É uma coisa que é realmente muito preocupante esse tipo de... Eu estou vendo que essa guerra da Rússia com a Ucrânia pode causar um grande dano a movimentos conservadores no mundo todo, porque o Orbán, que está lá na Hungria, ele está muito forte lá, mas é realmente essa mesma situação. É o que está acontecendo com o Bolsonaro aqui no Brasil, que está se ligando muito à Rússia. Isso pode queimar ele demais. E até o Trump, que a gente vai falar mais adiante sobre ele aqui, né? Ou seja, a Hungria pode não participar desse boicote da Comunidade Europeia ao petróleo russo, e isso levaria a punições a ela e coisa e tal, mas ela não tem o poder de barrar esse acordo, né? Bom, a Starlink também já está com um número enorme de usuários na Ucrânia. Olha que bacana, realmente eles estão conseguindo usar isso em muitas situações para manter a comunicação lá na Ucrânia. Isso é uma coisa excelente, isso mostra realmente o poder da tecnologia, que vai tornar cada vez mais caro para invasores de terra esse tipo de guerra absurda, né? Um outro ponto, vocês lembram, a gente falou sobre a atrapalhada do Lavrov de chamar judeus de antissemitas, aquele negócio todo, a gente falou sobre isso nos 2 últimos vídeos, e o que está acontecendo agora é que Israel, que estava isento desse troço, que não deixava, inclusive, outros países doarem armamento israelense para a Ucrânia. Vocês sabem que isso tem esse esquema, né? Muitos países, quando você compra arma de um outro país, existem restrições. Você não pode vender essa arma para outras pessoas ou doar para outros países sem a licença do país de onde você comprou aquela arma. E Israel não deixava nem que outros países doassem sistemas para a Ucrânia. Isso já está sendo revisto. Obrigado, Lavrov. Fale mais, Lavrov. É sempre bom você falando. E aqui, o que eu estou falando, o grande risco que está acontecendo para a direita mundial, para os conservadores, é justamente ficar nessa posição pró-Rússia. Olha só, Trump está sendo elogiado por Chomsky. Chomsky é um cara da extrema esquerda, mas é aquela extrema esquerda antiga, extrema esquerda marxista e coisa e tal. É um cara muito inteligente lá na área dele, lá de linguística, mas em política é uma nulidade completa, só fala besteira. E está elogiando o Trump. Por quê? Porque o Trump falou recentemente que os Estados Unidos, ao invés de mandar armas para a Ucrânia, devia buscar uma solução diplomática. Que tipo de coisa, que loucura é essa? Que idiotice é essa? Um país está sendo invadido e aí você vai fazer discussão diplomática? Que história é essa? Isso não existe. Ou seja, alguém invadiu a sua casa, você vai discutir, não, vamos sentar para conversar aqui, como é que a gente resolve esse negócio? Não tem isso, foi uma invasão, você tem que tirar a pessoa da sua casa, não tem esse papo de discutir, de diplomacia, esse tipo de coisa, isso é balela, né? E é o que eu estou falando, esse pessoal está entrando num buraco que eles não estão percebendo o tamanho do buraco que eles estão entrando. Isso vale para o movimento libertário também, hein? O movimento libertário arrisca sair dessa história toda queimado pra caramba. Não contem comigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.